Fala pessoal, beleza? Professor Leonardo aqui, tudo bem com vocês? Eu gravei as instruções que eu chamei de aula zero, né? Apresentamos lá o plano de curso no ensino remoto emergencial e agora eu vou fazer algumas notas introdutórias da nossa disciplina de língua inglesa instrumental. Lembrando que as duas primeiras aulas, elas foram, por determinação da faculdade, aulas de revisão, ou seja, quem teve aula lá em março com a gente vai lembrar que nós trabalhamos esse conteúdo. Claro que hoje ele é um conteúdo que eu vou precisar abordar de uma forma mais rápida e mais suave. Vou deixar também disponível os slides de aula para vocês, né? Aí tem um link rápido e também tem o QR Code para vocês acessarem, justamente para que não fique esse vídeo algo cansativo e algo bastante inadequado para vocês. Então vamos lá. Rapidinho, né? Nossa aula 1. É importante então contextualizar, né? Por que eu vou estudar inglês na faculdade? Nossa, joia, meu curso tem uma disciplina de inglês, eu vou sair daqui falando inglês. Não, não necessariamente, né? A faculdade de odontologia que oferece essa disciplina e os demais cursos da saúde que são alunos e participam dessa aula precisam entender o seguinte, né? A capacitação profissional de alunos de graduação devem estar alicerçadas no desenvolvimento de competências e habilidades para atuar na compreensão da realidade social, cultural, ambiental e econômica no meio que se insere, né? E aí, claro, essa atuação se fará através do exercício do pensamento crítico e juízo profissional, tomada de solução de problemas em uma constante construção do conhecimento. Claro, então, que o inglês é uma ferramenta necessária para maior acesso às informações e edificador de conhecimento. Por quê? A gente precisa admitir que o inglês hoje ela é a linguagem mundial, é a linguagem de troca de conhecimento. Então, todo conhecimento de ponta hoje, quase que inevitavelmente você encontrará em língua inglesa. Até que esse conhecimento seja difundido por pesquisadores e reproduzidos em língua portuguesa, passou-se um tempo precioso que você poderia... É justamente o que coloca a diferença entre inovação e algo obsoleto, né? Então, estar conectado, aprender a língua inglesa, significa estar sempre um passo à frente no que tange inovação, conhecimento e ciência, né? Essa disciplina, então, tem por objetivo fazer com que o aluno adquira e fixe o vocabulário no conteúdo da disciplina, fixando o mesmo através de estruturas gramaticais, de forma contextualizada, por meio de tradução de textos e conteúdo genérico, inicialmente na área relacionada ao curso de odontologia e as outras áreas também, né? Eu creio que aqui nós temos alunos de nutrição, fisioterapia, farmácia e outros da área de saúde. Se estão todos muito bem acolhidos, sejam bem-vindos. Vamos passar por esse momento de pandemia juntos, tentando fazer com que esse conhecimento, em especial aqui em língua inglesa instrumental, seja algo enriquecedor e agradável para todos nós, tá certo? Existe o conteúdo programático, eu não vou ler, não, assim, o vídeo está aí, dá uma pausa, dá uma lida, mas basicamente nós vamos pegar algumas estratégias, skimming, scanning, entender tipos de texto, aprender que, sobretudo, eu brinco com os meus alunos o seguinte, se antigamente você batia o olho e percebia que era um texto em inglês e desanimava, passa para a próxima, vai para a próxima página, faça isso, faz aquilo. Não, agora a gente vai atentar o olhar e desenvolver algumas técnicas de inferência, técnicas de leitura, técnicas de absorver a minha contextualização, né, a minha realidade para aquele texto, tentar atrelar algumas coisas, observar palavras cognatas, deduzir algumas palavras, e aí sim eu consigo avançar, né? Ter coragem de enfrentar um texto em inglês é o primeiro passo para entendê-lo, né? E aí, inevitavelmente, passamos por algumas atividades básicas de gramática dentro da língua inglesa e destacando também, no final desse curso nós teremos uma avaliação escrita, né? Não é uma escrita... É uma escrita digital, vamos dizer assim, e temos também algumas atividades avaliativas, né, onde
em dado momento vocês farão uma apresentação musical, a análise de alguns trechos de filme. Toda aula nós teremos algum exercício de fixação e uma coisa que eu estou chamando de Cocomelon Nursery Rhymes, que são apresentações de pequenas músicas, né, pequenas melodias de bebê. Quem depois tiver curiosidade de conhecer um canal, isso é um canal do YouTube. Eu tenho uma filha de 2 anos e a gente vê muito, né, onde vocês fariam apresentações musicais com base naquelas canções. São canções simples, legais e boas para fixar o nosso conhecimento em inglês. Mas é importante destacar, então, pessoal, como que se insere, o que é essa língua inglesa e o que é essa palavra instrumental, né? Essa instrumental justamente vai deduzir, colocar em vocês uma habilidade para mexer mesmo, né? Trabalhar com a língua inglesa, não sentir tanto medo da língua inglesa, porque inevitavelmente os outros professores, em disciplinas um pouco mais verticalizadas dentro da área de conhecimento de vocês, passarão algum artigo, algum resumo, algumas atividades, algumas leituras que estão em língua estrangeira. E aí vocês precisarão lê-la, ter coragem para ler. Então aqui o objetivo básico dessa disciplina, sendo língua inglesa instrumental, é desenvolver um cabedal linguístico suficiente para que vocês possam compreender textos em inglês e produzir pequenos abstracts em língua inglesa. Ou seja, né, embora a gente, em algum momento, a gente produza, sim, a linguagem, nós vamos falar um pouco inglês, entender um pouco da pronúncia de algumas palavras, a diferença entre elas, o objetivo dessa disciplina não é que você saia daqui falando, né? Seria leviano da nossa parte imaginar que com 15 encontros de 2 horas fosse possível estabelecer uma formação completa em língua inglesa para que você pudesse ouvir, falar perfeitamente. A gente não tem esse objetivo. Nosso objetivo aqui é muito claro, né? Ser uma disciplina básica no conhecimento, de formação, para que possibilite vocês, nas próximas disciplinas, que quando um professor te dê algo para ler em inglês, você consiga fazê-lo, né? A partir de técnicas, a partir de procedimentos, a partir de avanço. Claro que, aproveitando, né, do limão, fazendo aqui uma limonada ou uma caipirinha, nós vamos aproveitar que esse ensino está sendo remoto e eu vou estar direcionando vocês para alguns recursos disponíveis hoje que nós temos na internet, caso você queira aprofundar esse conhecimento na língua inglesa. Tá? Então, vou falar rapidamente, falei rapidamente o que é esse inglês instrumental. Vamos compreender, estabelecer então uma estratégia de compreensão geral de textos em inglês. Vou mostrar para vocês diferentes tipos de texto em língua inglesa e mostrar algumas estratégias de leitura na aula de hoje, o skimming, ok? Então, o inglês instrumental tem como objetivo capacitar o aluno, num período curto, a ler e compreender o essencial em textos de língua inglesa. Essa abordagem não inclui o estudo da língua falada, somente escrita, já que seu objetivo é preparar a habilidade de leitura e escrita, né? Bom, como vocês perceberam, nós tivemos uma pequena interrupção aqui. Minha filha apareceu aqui no meu canto, começou a cantar, mas o ensino remoto tem dessas coisas, né? A nossa sala de trabalho também é a nossa casa, o nosso escritório, enfim. Nós estamos criando ambientes múltiplos, não é mesmo? Então, vamos começar essa parte de compreensão geral, para começar a desmistificar esse medo de ler algo em língua inglesa, né? Esse General Comprehension aqui, a ideia geral é de um texto que será obtido a partir do emprego de técnicas. Então você vai se alimentando de algumas técnicas e filtrando as informações. À medida que você vai selecionando criteriosamente algumas palavras, termos e expressões, a gente vai chegar a uma ideia geral deste texto. Então, preste atenção nesse texto abaixo, para que a gente tente obter essa compreensão geral, né?
Distance education takes place when a teacher and students are separated by physical distance and technology. Aí, voice, video and data. Often in concert with face-to-face communication is used to bridge the instructional gap. Ok. Que ele tá, as palavras estão grifadas em negrito aí e com o sublinhado, justamente para a gente tentar fazer uma associação com base no nosso mundo, dentro do nosso contexto, né? Então vamos lá. Primeira palavra aí. Distance education, né? Se a gente pegar rapidamente, pela própria, ele é um cognato, ele é uma palavra que parece muito com a tradução dele em português. Então tá aqui, educação à distância. Outra, não chega a ser um cognato, teacher, mas ele é muito comum, né? Então assim, teacher and student. Então nós temos aí professor e estudantes, né? Depois, professores e estudantes separated, né? Estão separados. Physical distance, né? Distância física, technology, tecnologia. Aí tem voice, video and data. Aí o data aqui é uma pegadinha, né? É o que a gente vai ver na próxima aula como um falso cognato. O data aqui, ele é dados e não data, como a gente compreende geralmente dia, mês e ano. Então, with face to face, né? Algo com face a face, comunicação face a face, é usada, né? Used para fazer uma ponte, para diminuir a lacuna institucional. Então, depois que a gente pega essas palavras, a gente já consegue traduzir melhor. Então vamos lá? A educação à distância, né, distance education, ocorre quando um professor e estudantes estão separados por uma distância física e tecnologia, isto é, voz, vídeo e dados. Frequentemente, muitas vezes, em conjunto com comunicação face a face. Isso tudo é usado para preencher a lacuna institucional, né? Ou uma lacuna de aprendizagem, tá certo? Então, a partir dessas palavras, que a ideia da técnica de compreensão geral é buscar nos cognatos, buscar no conhecimento de algumas palavras que já estavam no meu cotidiano, que eu posso tentar imaginar. Então, de cara aqui, nós saberíamos que o texto fala sobre algo vinculado à educação à distância e seus benefícios, né? Vamos lá. Aqui, então, uma explicação dessas palavras, e é importante que saibamos que estudiosos vão apontar que cerca de 50% das palavras em inglês elas vão guardar uma relação com o português, pois ambas surgem de uma raiz proto-indo-europeia, e embora a grande marca do inglês da atualidade seja a língua vinculada à língua germânica dos povos invasores, o latim também teve um lugar de destaque na composição da língua inglesa. Geralmente eu apresento esse slide aqui nas minhas aulas, só para mostrar que as línguas ocidentais, elas partem da proto-indo-europeia, né? Embora o nosso aqui, o latim, esteja aqui o português derivado do latim, e aí a gente tem espanhol, francês, catalão, italiano. Fato é que a germânica, onde vai chegar o nosso inglês moderno aqui, ou do English, Middle English, Modern English, eles guardam uma relação raiz, mas mesmo assim, muitas palavras do inglês moderno também se associam, se parecem muito, beberam muito da fonte do latim, por isso se parecem. Então tem uma raiz, eu acho que esse fluxograma aqui fantástico, ele mostra a origem dessas línguas ocidentais, então nos ajudam bastante a entender o complexo, né? Então, para que você consiga fazer uma compreensão geral, é importante
que você considere todo o seu conhecimento prévio. Então, se você nunca, óbvio, você nunca esteve em contato com a língua inglesa, em nenhum momento, em nenhuma palavra, em nenhuma interação na internet ou algo do tipo, você tende a ter um pouco mais de dificuldade, porque o seu histórico não jogaria a seu favor. Porém, esse conhecimento ele é construído cotidianamente. Então, a partir do momento que você fala assim, olha, a partir de hoje eu vou tentar ver uma série no Netflix, o ideal que seja com áudio em inglês e uma legenda em inglês, mas você coloca ali, às vezes, para você tentar entender as palavras que ele está falando, um áudio em português com uma legenda em inglês, e ao contrário também, poderia ir funcionando para você, com esse intuito de aprender e aumentar o seu repertório, poder avançar nessas questões. Então, todo conhecimento cultural, gramatical, lexical, semântico e a sua experiência de vida irá ajudá-lo na leitura. E aí, a gente chega numa questão importante, que é a verificação, primeiro, da compreensão geral, verificar o estilo da informação a partir do layout do documento, para que seja possível diretamente inferir qual é o tipo de material que estamos trabalhando e, por consequência, o gênero textual, porque isso avaliar, considerar o gênero textual, identificá-lo, de certa forma, em certa medida, conduziria a nossa análise para entender melhor o resultado. Então, verificar os quadros, figuras, fotografias, os elementos do tipo de texto, né? Então, toda vez que lemos um texto e nos deparamos com palavras e expressões novas ou desconhecidas, a nossa primeira reação é tentar descobrir o significado a partir do contexto que elas se encontram. Da mesma forma, vai acontecer com a língua inglesa. Para isso, vamos utilizar algumas pistas fornecidas pelo próprio texto, além das relações e associações com os elementos conhecidos que essas palavras suscitam. Então, veja só, né? Olha só a primeira imagem. A primeira imagem, né, eu tenho uma fotografia de um prato, eu tenho um cabeçalho falando, né, que você vai fazer uma receita turca, saudável, e aí, quando você vai fazer, percebe que é uma receita e vê a palavra ingredientes e instruções, você já categoriza a sua leitura e, a partir do momento que você sabe que aquilo ali é uma receita, você já tenta elencar os elementos pensando numa ordem de receita, né? Eles estariam listados, os ingredientes, depois um procedimento, enfim. Aqui do outro lado, né, um tweet, né? Um tweet com informação: Hi there, this link should help you recover previous version on your team. Né? Aí ele pega um link que poderia ajudar você a recuperar versões anteriores. Mas olha, link, recuperar, versões, tudo isso em 140 caracteres, é uma mensagem rápida, é uma mensagem que tem um link abaixo, então você já sabe que faz uma conexão, uma resposta ao usuário anterior. Né? Aqui também um cartão, né? Um cartão ele indicaria uma mensagem direta para uma comunicação com outra pessoa e, ao lado, uma poesia onde predomina aqui um ideal mais substantivo, mais romântico da questão. Vamos lá, vamos pensar? Olha só. We are all housekeepers. Né? Plant a tree, use recycled paper, don't waste fuel, save water, keep your engine well adjusted, walk, don't smoke, don't wear fur. Sobre o que esse texto diz, né? E aí, quando eu coloco esse texto para vocês, eu quero que primeiro vocês imaginem, né? Olha, tem um título, tem um texto e logo em seguida, ao lado, tem uma imagem do planeta Terra, de um planeta bem verde, onde eu tenho aqui uma casa. E o que esse texto diz, né? Que nós somos todos, esses housekeepers aqui, seria como se fosse um empregado doméstico, ou um guardião, uma governanta, né? Mas nós somos todos responsáveis por cuidar do planeta. E aí ele diz, olha, plante uma árvore, use, olha o recycled paper aqui, papel reciclado, não gaste combustível, economize água, mantenha o seu motor bem ajustado,
caminhe, não fume, não vista pele. Então, quando você vai pegando algumas coisas, né? Árvore, combustível, água, papel reciclado, né? Fumar, vestir pele, na hora você já associa a uma compreensão geral que remeteria, então, a esse cuidado com o planeta. É importante dizer, então, que a partir do momento que você faz essa compreensão geral, a gente vai tentar agora pegar fracionadamente os elementos, né? Palavra por palavra, conjunto de palavras, sentenças, o parágrafo inteiro, para que a gente possa ampliar este conhecimento de texto. E uma dessas estratégias de leitura é justamente o skimming. E o skimming é justamente tentar passar os olhos sobre o texto, buscando ter uma ideia geral do que se trata, né? Procurando, então, verificar cada palavra e cada conjunto de palavras se você consegue extrair dele um significado lógico e racional, né? A pergunta dentro do processo de skimming que a gente faz é o seguinte: de que se trata esse texto? E aí o layout vai ajudar, as palavras cognatas vão ajudar, os elementos que eu consigo captar, dado o meu conhecimento de mundo, eu consigo atravessar, e todos esses elementos juntos vão tentar responder essa questão. Em seguida, o leitor parte para a leitura da captação dos elementos para responder essa pergunta, né? Então vamos lá, vamos finalizar aqui com essa análise, né? Eu tenho um texto que diz o seguinte: If you have a hard drive that has crashed, the most important thing you can do is contact a data recovery professional immediately. Make sure you aren't being charged an evaluation fee if you have a standard IDE hard drive. Most companies only charge evaluations fee for complex RAID and network server drives. Então, o primeiro passo é tentar identificar os elementos que eu conheço. Então, assim, peço para você, pause o vídeo nesse momento, tente identificar os elementos cognatos, o conjunto de palavras, enfim. Se você reparar bem, nós temos alguns textos aqui que estão vinculados ao universo da informática, né? Mas vamos ver, olha só, eu tenho algumas perguntas. Vejam, se o disco rígido bateu, talvez, hein? Crashed, bateu, não sei. Veja a data que ocorreu e pague apenas a taxa de verificação se o seu modelo é IDE. Bom, o Data Recovery Professional, ele é um profissional de recuperação de dados. Não tem nada a ver com data. Lembra que eu falei no início da aula que data aqui é dados e não data? Então a questão número 1 imediatamente já está descartada. Agora, vamos para B. Se você tem um disco rígido quebrado, faça uma avaliação e peça a ajuda de um profissional que trabalhe com a tecnologia RAID. Bom, então ele está sugerindo que a gente faça uma avaliação pedindo a ajuda de um cara que mexe com a tecnologia RAID. Mas em momento nenhum nós estamos dizendo que o hard drive que eu tenho é de tecnologia RAID. O que ele está querendo dizer assim, olha, é que você tenha certeza, make sure, que você não está sendo cobrado por uma taxa de avaliação se você tem um hard drive do modelo standard, que é um padrão IDE. Padrão IDE não geralmente cobra por isso. Opa, então tá meio confuso aqui essa questão, não é tecnologia RAID, eu devo procurar, eu tenho primeiro que verificar qual é o tipo do meu HD para procurar um profissional, então o RAID aqui está inadequado, então essa B também não é. Agora, vamos lá. Se você quer comprar um disco rígido, peça a avaliação de um profissional imediatamente que ajudará a escolher entre os modelos IDE e RAID. Gente, nós já falamos lá no início, né, que if you have a hard drive that has crashed, não, ou seja, se você tem um HD, né, que caiu, que teve um dano, gente, não estamos falando de buy, né, que é comprar. Em momento nenhum o texto traz o verbo comprar. Então essa questão está imediatamente também descartada. E aí vamos lá, olha,
a última opção. Se você tem um disco rígido que quebrou, chame um profissional. Não seja cobrado por uma taxa de avaliação se o seu modelo for IDE. Opa, então vamos lá? Agora eu vou lendo, traduzindo. Se você tem um hard drive, né, um HD, um disco rígido que quebrou, a coisa mais importante que você pode fazer é contactar, né, um profissional de recuperação de dados imediatamente, né? Nós vamos ver mais para frente, nas próximas aulas, a questão dos grupos nominais, os sufixos e prefixos, ok? Para entender como que esse imediato vira imediatamente. Tenha certeza que você não está sendo cobrado por uma taxa, né? Essa cobrança, esse FII aqui, uma taxa de avaliação se você tem um modelo padrão IDE de HD, né? De disco rígido. A maioria das companhias apenas cobra uma taxa de avaliação para complex RAID, né? Ou seja, modelos complexos do tipo RAID e drives de network server, né? Os servidores de rede. Então, a resposta correta aqui seria a D. Pessoal, não vou tomar mais o tempo de vocês. A nossa aula de hoje, ela é uma aula introdutória para que a gente se sinta à vontade, para que nós possamos tentar nos esforçar para entrar nesse mundo. Em breve, vou estar colocando links, dicas e tal. Eu peço que vocês, eu vou postar agora no nosso grupo de WhatsApp um link eu vou postar no Classroom um link para que vocês entrem no nosso grupo de WhatsApp e por lá tiraremos todas as dúvidas, bateremos papo e vamos avançando nessa disciplina. Pessoal, peço aqui, eu falo, se tudo der errado, eu vou tentar virar youtuber. Não, brincadeira. Mas olha, se você curtiu, dá um curtida aí, inscreva-se no canal para que a gente vá ampliando esse conhecimento aqui, uma vez que esse material é Creative Commons, né? Então, assim, outras pessoas também podem ter a oportunidade de aprender com eles. Valeu? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu!